Responder a minha pergunta. A minha pergunta, na verdade, ela surgiu porque o Alan, ele falou, eu vejo no dia a dia, ele tratando você como uma paternidade espiritual. E isso não anula a paternidade do apóstolo L na casa, entendeu? Por isso que eu perguntei se era uma coisa que você escolhia, entendeu? Entendi. Então, quando você falou, eu fui de outra cor, eu fui para outro lado, mas a sua pergunta tem mais uma São outra... duas perguntas. São outras. Um pai, ele não forma filhos para serem eternamente filhos. Um pai, ele forma filhos para que esses filhos amadureçam, sejam emancipados e se tornem pais. Então, isso é um processo que é construído. O apóstolo L, sempre ele fala sobre isso, que esse processo começou a acontecer na casa. Então, hoje eu sou um filho que caminho com ele, que já me movo como pai. Então, dentro disso, inclusive, por exemplo, a vida do Alan, quem começou a cuidar primeiro do Alan foi eu, do que o AP. Ele colou em mim na época que ele chegou na igreja, na época ele não fazia crossfit, fazia triatlon, daí ele vinha me acompanhar, nadava, corria, a gente fazia, eu comecei a gente não tinha discipulado na época na casa, né? O de ser discipulado 1 a 1, como nós temos aqui no Sonho. O meu discipulado com ele era no tempo que a gente tinha junto, e o tempo que tinha junto era sempre treinando. Então, não era sempre treinando, você caçava onde eu ia e ia atrás. Treinar, né? Não, sei como é que é. Ele não nadava, quando ele chegou aqui eu falei... O meu foi assim também, só que o meu foi em café, a gente sentando para tomar café. Mas é verdade isso. Churrasco. Mas é verdade isso. Quando o Kiko fala isso, é a realidade. Eu falei, cara, tem algo que eu quero que seja impartido sobre a minha vida. E isso tem muito a ver com... Foi muito bom o gancho agora. Muito bom o gancho. Porque a questão da paternidade, ela está relacionada à sua disposição de ser filho. É isso mesmo. É isso. Entendeu? Aí. A disposição. Mais uma vez, você está muito bem hoje, viu, Alan? Você tocou num ponto muito importante sobre paternidade. Maduro, você tá mandando muito bem, viu, Alan? Então, eu acho que é por causa da blusa que ele pegou do avô dele, que trouxe uma unção de maturidade. Ô, Fê, tá vendo, né, Fê? Tá assistindo a gente. E inclusive a Fernanda que tá assistindo e todo mundo que tá assistindo aí, dá uma força pra gente, clica no joinha, dá um like pra gente aqui, que ajuda. E é muito blogueirinho. Ajuda aí no engajamento aí do nosso vídeo, né, cara? Mas tá ligado à disposição de você ser obediente e viver de fato aquilo que a paternidade tem para liberar sobre a sua vida, impartir o destino. Então, assim, quando começou esse processo, que eu comecei a vir para casa, aqui pro Sonho, cara, eu queria estar perto mesmo. Quando eu falo perto, é isso. Eu queria que aquilo que ele portava, eu queria que fosse impartido sobre a minha vida, espiritualmente falando, e essa visão da paternidade. Então ele falou que treinava, gostava de treinar, e acabou que a gente deu certo a gente treinar. Não acabou de deu certo, Alan. Fala real, velho. É verdade. Não, você perguntava onde eu ia quando eu via você tava lá. Lá. O cara passava no meu escritório todo dia. Ele stalkeava você. Nossa, velho. E aí, isso foi gerando essa questão do entendimento e a minha disposição. Então, a paternidade, às vezes as pessoas falam, mas eu quero viver, acho legal a paternidade. Você tem disposição, e você precisa viver isso, mas você tem que ter disposição, porque o pai, ele vai até onde você permite. Até onde você permite. Entendeu? E eu sempre... Aconteceu uma parada Então, assim comigo, né, quando eu cheguei aqui. Porque aí que eu não tive nenhuma sabedoria quando cheguei aqui. Eu já conversamos sobre isso, conversei com meu pai também, que também está assistindo. Um abraço, Osmar. Pastor Osmar. E aí é o seguinte, que ele ficou, que assim, eu a vida inteira dentro da igreja, meu pai, o pastor da igreja, e ele nunca via eu levando absolutamente nada sério na igreja, né? Não queria saber de nada. Você não queria saber de nada, já. Era desviadão mesmo dentro da igreja. Coitado do meu pai, né, cara? Mas me perdoa, viu, pai? Então aí o que aconteceu? Quando eu cheguei aqui no Sonho de Deus, eu tinha passado por uma experiência, inclusive lá na igreja dele ainda, em São José, e aí e isso transformou minha cabeça, eu comecei a querer buscar mais sobre Deus, tudo, e me mudei, no meio desse processo eu me mudei de São José para Taubaté. E aí eu comecei a frequentar o Sonho de Deus, só que eu já tinha vindo já querendo levar as coisas a sério. Você tava aberto isso, eu tava aberto. E aí quando eu cheguei aqui em 6 meses, eu mudei tudo que eu não tinha mudado a vida inteira. E isso não era um problema do meu pai, da igreja dele lá. Era um problema meu. Que é isso que você falou, você tem que ter disposição, eu nunca tive. Aí quando eu comecei a ter disposição, aí eu entendi o que era paternidade. Daí aquelas coisas de cara desviado chato, que o cara sai da igreja de lá e fica postando videozinho de onde ele tá hoje. Olha, hoje eu tô vivendo. Aqui. E daí ele ficava aqui no Sonho postando as coisas.
como se o tempo inteiro que o pai dele cuidou dele lá não tivesse servido. Daí Verdade. agora a estrelinha tá em Taubaté, arrebentando, né? E na verdade era ele que tava... O problema era O problema era eu, Sempre não era foi. meu pai. Sim. Então, às vezes, tem gente que fala, mas eu queria ter paternidade, essa mais relacionamento, mais proximidade, mas você não quer ser filho. Mas você sabe que uma das coisas... Eu tenho procurado fazer isso até intencionalmente e propositadamente, apertar bem o cerco para ver se a pessoa até onde a pessoa quer mesmo, porque Posição dela, né? tem gente que fala assim, eu quero ter relacionamento. Na verdade o cara gosta do oba-oba. Quer sair, quer ir em conferência, mas beleza. Então o Alan tá falando, pô, a gente ia treinar, fazer as coisas. Cara, quem não sabe do dia a dia meu com o Alan, não imagina a pessoa com quem mais eu fui duro na minha vida, em termos de correção, foi com o Alan. Esses dias teve uma reunião aqui na igreja, e aí... Foi o dia que eu te pedi perdão depois? Não foi. Nossa, teve outra aqui. Não. Caraca, ele era bem duro mesmo. Aí teve uma pastora... Então, mas você Pode tá contar essa história. Agora ele começa. Não foi isso. Você precisa ver no WhatsApp o que ele tem feito. Ele copia a Fê e a Leila e começa só a me zoar. Esse cara... Não acredito. Mas depois a gente vai conversar sobre paternidade. Não, eu vou falar eu repeti o que você disse. A pastora falou assim, eu amo estar aqui, como o apóstolo Cristiano, a palavra dele, ele corrige com amor, como ele, você lembra disso? E daí, mas ele corrige com amor, não é isso. Aí ele pegou e falou, eu falei assim, brinquei com ele e falei assim, ela nunca foi corrigida de verdade, brincando, né? Porque o que o Kiko falou é verdade. Tá relacionado à disposição. Calma que tá relacionado à disposição. De fato, a minha disposição de ser corrigido... O Anderson quase caiu do Quase caiu, velho. Você mesmo falou, só quem tá perto sabe quantas vezes você tiveram correções sérias e duras, mas que foram necessárias, mas que eu permiti isso. Então, mas entendeu? isso que eu tava falando, a gente essa... brinca muito, né, do lance da correção e tal, toda hora a gente fala isso brincando, mas eu lembro bem como era a tua cultura, a estrutura de pensamento que você tinha quando você chegou aqui, né? Você vinha de uma estrutura de um pensamento miserável, você tinha uma necessidade de aceitação, tinha um monte de situações que precisavam ser tratadas. Então, para ir tratando isso, você foi dando liberdade. Agora, uma das coisas que eu sempre explico, e acho que é importante para todo mundo que é filho e para todo mundo que é pai, só pode haver essa correção quando primeiro tem amor. Claro. Então, primeiro você constrói uma relação. Quando você tem segurança, fala assim, putz, eu sei quem é isso aí. É isso então, mesmo. A Bíblia eu posso diz, corrigir. o pai corrige o filho que ama. Agora, é difícil quando você tá com uma pessoa que ela foi ferida, ela tá cheia de resistência e ela quer caminhar junto, qualquer correção parece... ele não gosta de mim. Isso aí. Aconteceu isso comigo. Você lembra o dia que eu fui comprar chiclete no meio do culto? Vocês lembram disso? Você lembra? Não, até hoje. Eu tô pensando que o cara vai falar. Achei que ele é algo profundo. Você lembra a hora que eu... Aquele trade de tutti-frutti. Você lembra disso também? Que eu tinha acabado... Você lembra, né? Não, então... Tá até medo, chefão falando. É o seguinte, ó. Não tenho que isso marcou minha vida aqui no Sonho de Deus. Eu tinha acabado de entrar pra adoração. Aí tava rolando louvor, tava lá tocando, acabou o louvor. Aí alguém me pediu um chiclete, eu acho que foi o Alan mesmo. E eu? Inclusive, E eu? Ô, Jafão. Eu? Não, Manão, tem um chiclete aí. Aquele jeitão dele, né? Aí eu falei, cara, não tem, mas eu vou armar pra você já. Aí eu levantei e fui no posto que tem aqui do lado aqui, comprar um chiclete. Quando eu voltei, mano, tinham chamado o louvor de volta. Cadê o baterista, cara? Aí eu não tava na igreja. Aí todo mundo me procurando, cadê? Não? E não dava nem pra ele entrar discretamente, né? Aí o Tiagão tava no culto, aí foi lá e cobriu, né? Aí beleza, acabou o culto, deu uns 2 dias, o Kiko me chamou pra conversar. Aí o Kiko, eu tô falando isso também por causa da esquema que a gente tinha falado lá sobre disposição. Aí o Kiko me chamou e falou assim, Jafão, cara, você tem que se ligar, mano. Você não pode fazer essas coisas. Você tem que dar o exemplo. Você tem que ser um exemplo. Cara, quando ele falou isso, eu ouvi isso a vida inteira.
Que é outro assunto que eu quero depois perguntar pro Caio, como que é ser um filho de pastor. Depois a gente entra, No caso, filho de apóstolo, né? Mas que até tem uma pergunta para você aqui sobre isso também. Então, eu sempre ouvi isso a vida inteira dentro da igreja e isso sempre foi uma coisa que me irritava muito quando eu ouvia esse tipo de correção. Você tem que dar o exemplo. E quando o Kiko falou, não é porque foi o Kiko, mas é porque a minha disposição de ser filho estava diferente. Então, quando o Kiko falou que eu tinha que dar exemplo, aquilo realmente entrou e eu vi como uma correção de amor. Bonitinho. Porque eu sou. Eu achei que você ia falar o contrário. Muito. Achei que você ia falar que você ouviu isso a vida inteira, daí quando ele falou isso, você ficou Você achou que bravo. Não, aí que eu vi que realmente, tipo, eu tinha me curado, tá ligado? Dessas É paradas. que ele foi meio confuso. Eu achei que ele tava indo pra um lado. Não, é que eu tava...